Boa noite, pessoal. Pessoal, eu tenho aqui nas minhas mãos essa obra. O autor que está aqui do meu lado, ele está voltando à nossa casa e voltará mais vezes futuramente, né? Então, ele é o autor da obra e temos lá atrás alguns volumes restantes. Se alguém depois se interessar pela obra, ele vai autografar para vocês, tá bom? E vamos fazer a peça inicial então? Então, agora com vocês, o Edson, nosso companheiro e palestrante da noite. Bom, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. E hoje o tema que nós propusemos é cordões energéticos. O que seria isso? É sempre importante que reflitamos, nos lembremos, pensemos, possamos agir no sentido de alcançarmos o objetivo maior da nossa existência na carne. Em mais uma encarnação de um processo bastante complexo ao longo de muitíssimo tempo de reencarnações no sentido de gradativamente aprendermos. Esse é o objetivo nosso maior. Infelizmente a humanidade ainda não enxerga dessa forma. Não tem conhecimento, não sabe interpretar. A primeira pergunta que se nós fizermos para nós mesmos, nós teremos dificuldade em responder, nós espíritas menos. Mas grande parte da humanidade, uma grande dificuldade em responder é quem somos nós. Paremos e pensemos, quem somos nós? Não sob o ponto, a primeira coisa que vem à nossa mente é a identidade civil nossa nessa encarnação. Mas aí, nós somos isso? Não, nós somos um espírito com uma trajetória inimaginavelmente longa, que já passamos por muitas experiências, estamos passando por mais uma na carne, e nós temos que parar e pensar de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então são 4 perguntas muito difíceis de responder pela maior parte da humanidade. Agora, se nós não tivermos a consciência que cada minuto que passa na nossa existência, se nós não aproveitarmos adequadamente, é um minuto perdido, e que num futuro, certamente, nós vamos sentir aquela dorzinha lá, a consciência vai nos cutucar, a gente não cumpre adequadamente a nossa missão. Então, mas a gente para e pensa, o que precisa para que nós aceleremos
a nossa trajetória de evolução espiritual? É preciso despertar a consciência. Esse é o ponto central. Despertar a consciência. Acordar para a realidade. Tirarmos o manto de ilusões que nos cega, dificulta a nossa visão espiritual. Mas é fácil isso? Não. Logicamente não. Se fosse fácil, nós não teríamos que reencarnar tantas vezes, né? Não é fácil. Nós temos à nossa disposição, concedido pela espiritualidade maior, um conjunto daquilo que eu chamo de instrumentos pedagógicos. São ferramentas de ensino. Sabe qual é o mais complexo, os dois mais complexos, os dois mais importantes? É a nossa convivência, nosso relacionamento humano e a nossa convivência com a matéria. Então, todos os dias é importante que no final do dia nós paremos e pensemos como foi o meu dia. Como eu enfrentei os meus desafios. No que diga respeito ao relacionamento humano, na família, no trabalho, onde quer que estejamos. Sempre alguém está perto de nós. Não é à toa que nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo. É um instrumento pedagógico, porque é um grande desafio, né? Paremos e pensemos. E o outro é a convivência com a matéria. Infelizmente, no planeta Terra, a humanidade está num processo de desequilíbrio muito grande ainda em relação à matéria, porque a matéria é o mais importante para a humanidade. É o ter lá no teto e o ser no chão. O grande desafio da espiritualidade maior, por isso ela manda ao longo do tempo muitos missionários, Jesus é o nosso mestre maior, para fazer com que acordemos para isso. O ser é mais importante do que o ter. O ter é uma ilusão. Em verdade, nós somos fiéis depositários da matéria. Nós não somos donos de nada, nem de ninguém. Muitas vezes nos sentimos donos da matéria e donos de alguém ou de alguns. Né? Então, dentro desse processo de relacionamento humano, então, que nós consideramos, juntamente com o relacionamento com a matéria, os dois instrumentos pedagógicos mais importantes, nós temos que analisar tudo que envolve isso, porque senão a gente fica realmente perdido. A gente passa em várias encarnações e praticamente estagnados. A gente sai dessa, volta numa outra e continua no mesmo ponto e muitas vezes termina na mesma posição, ou com um pouco progresso. Cada processo reencarnatório é uma dádiva. Por mais difícil que seja a nossa trajetória, por mais problemas que tenhamos, a gente tem que agradecer. Porque nada acontece por acaso. Nós criamos a necessidade de aprendermos alguma coisa. Se eu não consigo aprender nessa encarnação, eu terei que aprender numa outra. Se esse método não funcionou, virá outro método, mais difícil talvez. Mais difícil talvez. Por isso que a gente deve enfrentar todas as dificuldades com a cabeça erguida, entendendo que aquilo é para que nós aprendamos. Os nossos erros servem para que aprendamos também. Mas, dentro desse processo então de análise do entorno e de tentativa de compreendermos tudo aquilo que acontece conosco, para que tenhamos facilitado o nosso processo de convivência, a compreensão desses cordões energéticos ela é fundamental. Ou das ligações energéticas, das ligações que existem entre nós, é isso. Porque cada um de nós é uma fonte de energia. Nós estamos conectados com o universo. Cada um de nós é uma centelha divina. Às vezes nós ficamos pensando, nossa, o que será que é Deus, né? Não existe uma definição. Nós lemos lá na obra de Kardec que nós ainda não temos condições, e não temos mesmo, de entender perfeitamente o que é Deus. Mas se a gente parar e começar a pensar, Deus está no coração de cada um de nós. O que é um espírito? É uma energia divina. Por que Jesus disse assim, vós sois deuses? O que ele quis dizer com isso? Então, o espírito, nós somos cada um de nós é uma fonte de energia, que se relaciona com os demais
através, logicamente, das ligações energéticas. Mas na prática, o que vem a ser isso? Kardec, na questão 388 do Livro dos Espíritos, já nos colocou o seguinte: ele fez uma pergunta aos espíritos da codificação, que foi: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Eu até acrescentaria mais uma palavra, ou de antipatia, porque quem já não teve, já ouviu alguém dizer, ou já teve a sensação, lá hoje me apresentaram uma pessoa que não sei, o santo não bateu. Já ouviram falar isso? Qual que é a explicação para isso? Como assim? Eu não conheço a pessoa, a pessoa me foi apresentada. Por que eu já tiro a conclusão que não existe uma afinidade entre eu e ela? É real isso? Pode ser. Mas é explicado nessa encarnação? Não. Se aquela pessoa foi posta no nosso caminho, é uma oportunidade para que nós nos reconciliemos. Ou iniciemos um trabalho para que isso aconteça. Quando? Não sabemos. Nada é por acaso. E da mesma forma, a recíproca é verdadeira, né? Uma relação de simpatia. Nossa, hoje encontrei uma pessoa, conheci uma pessoa, parece que eu já conhecia há tanto tempo. Então, para nós que entendemos o processo reencarnatório, é fácil de interpretar isso, né? Não é só nos livros espíritas que nós vemos que a gente acha bonito, essas relações que vêm de outras encarnações. Ela acontece na prática do nosso dia a dia. Resposta dos espíritos: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. Veja bem, o magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, ali no Livro dos Espíritos, em 1857, os Espíritos já colocaram para nós essa informação, que essas ligações são realmente muito importantes, que nós não temos noção, ainda hoje não temos noção da magnitude dessas ligações. Então, os cordões energéticos, eles influenciam a vida de todos nós. De todos nós. Muitas vezes nós não sabemos determinadas reações que temos, determinadas oscilações emocionais, né? A gente fala, nossa, eu estava tão bem até agora há pouco, de repente aconteceu que me bateu uma angústia no coração, o que será? Né? Encontrei uma pessoa, nossa, foi tão bom, me senti tão bem, fiquei tão feliz, tão alegre, tão leve, tão solto, ou o contrário. Então são as ligações energéticas. Essas ligações energéticas, ou cordões energéticos, causam as mais danosas experiências emocionais e psíquicas. E o pior, não temos a menor noção disso. É o que eu acabei de falar. Elas causam algo em nós, mas a gente não identifica, a gente não sabe. A gente ignora. A partir do momento que eu começo a pensar nisso, tomar providências no sentido de transformar eventuais ligações energéticas negativas em positivas. É isso. É claro, as danosas experiências emocionais e psíquicas acontecem quando as ligações energéticas são negativas. São contaminadas, a energia é contaminada. A energia não é sutil, não é leve. Ela é densa, pesada. E é isso que causa os transtornos em nós. As oscilações, os incômodos, o mal-estar que muitas vezes nos envolve. Quando muito intensos, são denominados de cordões simbióticos. Uma troca contínua. Esse é outro ponto. Determinadas ligações não é assim, quando a gente se encontra. Não precisa se encontrar. Nós podemos estar um no hemisfério sul e outro no hemisfério norte. A ligação existe sempre. Tem ligações muito, muito, muito intensas. Então é um processo constante de perda de energia, ou de envolvimento do ser com uma energia muito densa, muito pesada, que pode causar problemas sérios. Vejamos. Pessoas ligadas dessa forma são capazes de sentir e pensar o que a outra está pensando e sentindo. Das duas formas, positiva ou negativamente. Alguém já teve essa experiência? Já ouviu alguém dizer? Por exemplo, pessoas muito ligadas, agora positivamente. Sejam irmãos, amigos, não importa. Um mora em Porto Alegre, outro em Manaus. Aí eu começo a sentir uma dor, por exemplo, de lado. Uma dor no estômago, alguma coisa assim.
Aí eu ligo para essa pessoa, amiga, irmão, irmã, parente, amigo, não importa. Nossa, eu estava pensando em você, né? Você está bem? Eu falo, não estou bem. Eu estou com uma dor estranha, hoje acho que eu vou até ao médico. Vocês já tiveram essa experiência? O que é isso? Ligações energéticas, nesse caso positiva. Agora, imagina quando é negativa, né? Aquelas relações de inimizade, de conflito, de mágoa. Por isso que a gente ouve muito, né? E todos nós sabemos, temos consciência disso, que a gente deve trabalhar incessantemente para gradativamente eliminar as mágoas dos nossos corações. Para que gradativamente aquelas palavras pesadas como ódio, rancor, raiva, mágoa, vingança, sejam eliminadas do nosso dicionário. A gente tem que se sentir pesado. Quando fala, eu odeio. Não, eu não odeio. Mesmo que digamos assim, eu odeio o tempo frio. Não falemos assim. O tempo frio não me faz muito bem, mas faz parte da natureza. Né? Pronto. A gente tem que trabalhar. É isso que eu disse no início. É difícil evoluir, é difícil. Mas se nós não começarmos a exercitar a nossa mente, é a mesma coisa. Você diz assim, nossa, eu gostaria tanto de praticar um esporte, mas eu não tenho condicionamento físico nenhum. Aí passa um ano, eu gostaria tanto de praticar esporte, eu não tenho condicionamento físico nenhum. Mas o ano que vem eu vou correr nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Pensa bem. Vai morrer. Então, o que um indivíduo que quer praticar um esporte tem que fazer? Treinar. O que nós que queremos evoluir espiritualmente temos que fazer? Treinar a mente. Exercitá-la. Refletir. E após a reflexão, não é só reflexão, é colocar em prática. Quando? Então, à noite, que é um horário bom para a gente refletir, a gente para e começa a pensar, minhas atitudes hoje, puxa, eu não deveria ter respondido aquilo para o meu colega de trabalho, eu fui injusto com meu amigo, eu fui grosseiro com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido, e assim por diante. Muito bem, você reconheceu isso, Sr. Edson? Sim, reconheci, eu errei. Amanhã será um novo dia, vamos ver como será. Então amanhã, diante dos desafios, eu vou ver se o meu treinamento da noite, daqui da mente, funcionou. E começa, é assim. Pode demorar não sei quanto tempo para chegar num ponto razoavelmente bom. Não importa o tempo, importa que nós tenhamos uma ação, né? Que nós possamos agir desde já. Se os laços afetivos entre essas pessoas forem de amor e respeito, os cordões representam conexões saudáveis e alimentadoras. Vejam bem, então nós temos que cultivar os laços energéticos positivos. Cultivar. Porque isso pode parecer muito fácil, mas não é. Às vezes, por exemplo, um casal. O casal, tudo é lindo e maravilhoso no início. O tempo passa, o casal não cultiva aquele relacionamento positivo. E passa a agir até de uma forma grotesca um com o outro. Né? Grosseira. Não, isso não é cultivar uma relação. E todas as relações humanas, elas são formas de aprender a amar. O amor é um só. E o amor máximo é aquele amor que Jesus nos ensina. Não é que nos ensinou, ensina. Então nós temos diversas formas de aprendermos a amar. O amor conjugal, o amor paterno, materno, fraterno, e assim por diante. Né? Então nós temos distintas maneiras de aprendermos a amar. Então todo relacionamento deve pressupor um cultivo cotidiano do amor. Não amor ao próximo e tudo que vive é nosso próximo. Amor à natureza, amor às plantas, amor aos animais, respeito a tudo, porque tudo é criação divina. Nós respeitamos Deus respeitando os frutos da sua criação. Os nossos próximos e os nossos próximos não tão próximos, mas que em verdade são nossos próximos também. Então, é esse exercício que nós precisamos fazer. Todavia, voltando aqui, quando as relações são marcadas, olha, veja bem, por desrespeito, ofensa, rancor,
e ódio, temos cordões simbióticos exploratórios, que são autênticos processos de vampirismo energético. Então nós nos preocupamos muito com os processos obsessivos. Nossa, será que eu estou obsediado? Agora, eu sou um obsessor também. Esse tipo de relação de cordão energético negativo é um processo obsessivo. O que é obsessão? É isso. Vejamos. Alguns quadros emocionais de relações que adoeceram por esse parasitismo de energias. Em verdade, é um parasitismo. Nós, muitas vezes, nos colocamos como parasitas energéticos. Nós queremos ser isso? Isso é compatível com evolução? Não é compatível com evolução. Então, por exemplo, culpa. Ah, mas culpa? Por que eu me sinto culpado? Porque eu cometi um erro. Se eu cometi um erro, o que me cabe? Aprender com ele. Acertar a situação. Eu cometi um erro em relação a ele. Eu fui injusto com ele. Se eu reconheço isso, eu venho, vamos conversar. Me perdoa, eu errei. Né? Pronto. Encerrou o assunto. Acabou. Não adianta carregar aquele sentimento de culpa. Porque será que nós somos perfeitos? O perfeccionismo não é uma boa coisa. Perfeito é só o Espírito Divino. Os Espíritos Divinos são perfeitos. Não adianta a gente querer ser perfeito agora. Então nós erramos sim. Agora, eu quero errar menos cada vez mais. Eu quero errar menos. Então é buscar isso. Conciliar-se. Por mais grave que tenha sido a minha atitude, nós estamos sujeitos a cometer atitudes dessa natureza. E quanto mais nós galgamos os degraus da escala evolutiva, espiritual, menos erros cometeremos. Mas culpa é algo, é assim, enquanto eu tiver esse sentimento, é sinal que eu não resolvi o problema. Então eu preciso resolver o problema. Porque senão eu vou carregar esse problema, sei lá até qual encarnação, por quantas encarnações. E a vida continua. Né? Para nós espíritos é fácil falar isso. Porque o túmulo não é o fim. Não há limite. Né? Nós derrubamos esses muros, tanto o muro do berço como o muro do túmulo. E a vida continua. Medo. O medo é decorrente do quê? É decorrente de um processo. Uma das causas do medo, transpondo os muros das encarnações, sabe qual que é? É o sentimento de culpa. Porque é assim, mas inconscientemente, eu sei que eu aprontei para muita gente no passado, em outras encarnações. Eu acho que até eu ajudei a pregar Jesus na cruz. Eu. Né? Estou simulando, estou imaginando, vou imaginar. Aí o que acontece subconscientemente? Eu sei que tem muita gente me perseguindo. E esse medo eu trago aqui. E é algo que está no subconsciente. Então eu preciso trabalhar esse medo. Ah, mas eu não consigo trabalhar esse medo. Faça um tratamento espiritual concomitantemente a uma psicoterapia. Essa é a fórmula. Né? Então muitas vezes nós precisamos recorrer aos profissionais da saúde. Juntamente com o tratamento espiritual. É isso. Nós precisamos da ajuda também. Sozinhos, nós não conseguimos resolver alguns problemas nossos. Submissão. Mais um. E desejo de controle. São coisas que estão interligadas. Onde existe um submisso, existe um controlador. Né? Aquele que impõe. A sociedade é caracterizada por isso. Em todos os seus segmentos. Desde a começar por um casal, por exemplo, em que normalmente tem um submisso ou uma submissa. Muitas vezes nós somos ensinados assim. Principalmente, a mulher sempre foi posta como submissa. O tempo passou, melhorou muito, mas a mulher continua subjugada em muitos lugares desse planeta ainda. Então, quem somos nós para controlar alguém? Se nós aprendemos que nós somos indivíduos e precisamos respeitar a individualidade do próximo. Quando eu adentro o campo energético do próximo, eu já estou cometendo um erro, eu não tenho esse direito. Por isso que ninguém é de ninguém, mesmo. Nós devemos cultivar relações de amor. E amor não é posse, não é invasão do espaço, não é tentativa de controlar a vida do outro. Isso não é amor. É contrário, é a antítese do amor.
É o oposto de amor. Por que nós temos esse sentimento? Nós temos ainda. É normal que tenhamos. Mas precisamos trabalhar para resolver. Imposição de autoridade. A autoridade não precisa ser imposta. Eu sempre dou como exemplo o filme Nosso Lar. Recordem-se. Acho que a maioria deve ter assistido o filme Nosso Lar. Chegou um momento que André Luiz já estava na colônia espiritual. Lísia chegou a ele e disse: amanhã você terá uma audiência com o governador da colônia. Eu? Audiência com o governador da colônia? Não é possível. Tem algum engano. Não é você mesmo. Amanhã você tem uma audiência com o governador da colônia. E ele ficou muito constrangido, muito preocupado. No dia seguinte ele subiu as rampas da governadoria e preocupado. Quando ele chegou diante do governador, o que o governador fez? Um ato de reverência, de humildade. Eu pergunto, esse ato de humildade mudou a posição hierárquica dele? Não. Porque no universo, a hierarquia faz parte da organização, mas não imposta, não autoritária. Ela é natural, deve ser natural. Então a imposição de autoridade é uma questão que nós precisamos resolver. Todos nós temos essa tendência. Não adianta, é a tendência do ser humano em próprias expiações. Esse é o nosso nível evolutivo ainda. São os males, as enfermidades da alma que nós precisamos gradativamente sanar. A cobiça sexual sob o ponto de vista doentio, patológico. Né? Todos sabem quantos problemas nós temos relacionados à sexualidade, ao sexo, que mostram um desequilíbrio em algo que é sublime. E nós temos a capacidade de perverter, de tornar algo realmente patológico, doentio. E sexo é algo divino. Nesse sentido, a possessividade, que nós já falamos, é a posse, e o ciúme. O que é ciúme? É sentimento de posse. Eu sou o dono de você. Não faça isso, não faça aquilo. Né? É como o namorado andando na rua e não olhe para a direita, olhe para frente. Não, olha para frente. Agora você olha para trás, porque está vindo uma outra pessoa lá, você não pode olhar. É uma forma hilária de colocar algo que é real. Não é real isso? Na prática, a gente jogando. O que é isso? O que é isso? É demonstração de amor? Isso não é amor, isso é posse. Amor é uma coisa leve, natural, sutil, onde existe respeito, existe compreensão, existe paciência, tolerância. Isso é amor. É diferente. Então, quando a gente tiver com alguns sentimentos meio estranhos, pensemos em Jesus. Um exercício bom assim, eu estou em dúvida, como que eu ajo diante dessa situação? Como Jesus agiria? É uma boa fórmula. Nós sabemos como Jesus agiria em qualquer situação difícil. E aí a gente tenta fazer quase que igual. Né? Mas é uma diretriz importante. Vingança. Palavra pesada. Não vou nem tocar em vingança, né? Não precisa nem comentar. Insegurança. De onde vem insegurança? Do medo, da opressão, da repressão. Que muitas vezes nós fazemos aqueles que nós dizemos amar. Um pai, uma mãe que oprime, que reprime, sem uma metodologia educacional correta. O que se espera desse indivíduo na fase adulta? Um indivíduo inseguro. Então nós precisamos pensar nisso. Nós brincamos de ser educadores. Acho que todos os pais deveriam ter um cursinho básico de psicologia infantil, juvenil e assim por diante, para entender o que é aquele ser, aquele espírito que reencarnou na esperança de poder contar com o apoio, com a orientação, com a educação, e chegar no final, ele dizer assim: obrigado por ter me ajudado a dar passos, a subir degraus da evolução espiritual. E como que nós estamos educando as nossas crianças, os nossos jovens, do ponto de vista geral da sociedade. Medo e do apego. Conheça a doce alegria do caminho.
As tormentas duram o tempo que dura a nossa imaturidade. Todo o nosso apego estará presente enquanto nossa liberdade pessoal não enxergar os outros como seres livres. Joana de Ângeles, esse pensamento. Considerando-se a impermanência de tudo num mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo o mais, impossibilitando o surgimento da realidade. É a ilusão em que vivemos, né? Esse pensamento da Dalai Lama é muito bonitinho. O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está meu inimigo. E para encerrar, o pensamento do nosso mestre Chico Xavier. O amor não prende, liberta. Ame, porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Que a paz do nosso mestre Chico, de todos os mestres, dos nossos mestres superiores, e de Jesus, nosso mestre maior, esteja sempre em nossos corações. Porque enquanto essa paz estiver em nossos corações, as nossas mentes estarão mais abertas para que despertemos o mais rapidamente do ponto de vista espiritual e sintamos a alegria, a leveza de subir os degraus da escala da evolução. Porque não há nada mais importante para nós nessa vida, nessa existência, do que a evolução espiritual. Se alguém perguntar para nós, se respondamos um dia, qual que é o teu maior sonho? Que consigamos responder com naturalidade. Meu maior sonho é reencarnar num planeta de regeneração. Independentemente se a Terra estará ou não estará na regeneração, porque isso depende de cada um de nós. A transição planetária, ela vai acontecer na Terra? Vai. Faz parte das leis da natureza. Mas existe um planetinha aqui, no centro do tórax de cada um de nós, chamado coração. E essa transição desse planetinha que está no tórax, no centro do tórax de cada um de nós, depende apenas de nós. De nós. Então que esse seja o nosso maior sonho. Podemos ter todos os outros sonhos, não tem problema. Mas que esse seja o prioritário. Que assim seja.